Nessa noite de hoje, eu vou usar um pequeno recurso tecnológico para que nós possamos entender melhor esse trecho do Evangelho. Mais uma vez, eu gosto muito de usar São Tomás de Aquino. E aqui, quando nós ouvimos o trecho do Evangelho, existe uma palavra, só uma palavra, que é fundamental nesse Evangelho. Jesus sentiu compaixão, melhor, eu gosto muito da palavra, encheu-se de compaixão por eles. É engraçado que quando Jesus fala, encheu-se de compaixão, Mateus quer colocar que Jesus estava vivendo uma experiência de amor profundo. Então nós vamos olhar os 5 movimentos do amor na vida humana. E nós vamos traduzir aquilo que São Tomás de Aquino escreveu em um gesto e uma situação concreta. A visão teológica, filosófica de Tomás de Aquino, mas aplicada diretamente ao nosso dia a dia. Por isso eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu não vou me delongar demais. Mas o amor ele tem 4 passos. E nós vamos passar pelos 4 passos de forma que nós consigamos enxergar se eu estou vivendo e estou amando verdadeiramente. O primeiro passo é que o amor ele é estático. Eu vou falar dos 4 e depois nós vamos destrinchar os 4. O amor ele é estático, unitivo, o amor é dedicado e o amor é elevante. Mas nós vamos olhar o primeiro. O primeiro é que o amor ele é estático. E por que o amor é estático? Porque o amor em si é um constante sair-se ao encontro do outro. É sair do egoísmo, é sair de você para se oferecer ao outro. Logo eu posso dizer que o amor é um gesto de serviço concreto pelo outro. Se a gente parar para olhar, exemplo importante para a vida daqueles que são casados, você que é mãe ou que é pai, esse mês de agosto é dia dos pais, próximo domingo celebramos o dia dos pais. Quando a gente tem um filho pequeno e a gente pensa assim, agora tenho filho e pronto. E aí à noite ele tem dor de barriga, ele tem febre, ele precisa de um remédio, ele precisa que você fique do lado dele, e conforme ele vai crescendo com 6, 7 anos, às vezes você precisa ficar pegado na mão dele para ele dormir, e você tem que estar lá, você tem que sair de você para amar o outro. Infelizmente, meu irmão, se na sua vida, nesse tempo, não acontecer de você sair de você e ir ao encontro do outro, sair do seu egoísmo e se oferecer ao outro, e esse sair de você é se oferecer para um serviço concreto. O amor ele não pode ser uma coisa etérea. Eu amo, né? A gente muitas vezes escuta, muitos padres pregando autoajuda, muitas vezes até nesse tempo agora, às vezes na televisão, em alguns lugares. Infelizmente, o amor ele tem que ser concreto. Se não for concreto, não é amor. É mentira que eu estou amando. E, infelizmente, essa autoajuda barata que estão te oferecendo é uma porcaria. Isso não é amor de verdade. O amor de verdade é quem tem coragem de sair de si, renunciar às suas coisas, renunciar à sua vida, renunciar porque você ama mais uma outra coisa que você mesmo. E, infelizmente, o casal que não vive esse tipo de renúncia, desculpe, vocês estão fadados à separação. Se um não sabe perder, se um não sabe ceder, se um não sabe se calar nas discussões, se um não sabe ficar quietinho em algum determinado momento, e alguém sempre tem que ter a última palavra, desculpa, vai separar. Por quê? Porque o amor, ele é um amor que, quando se fala, São Tomás de Aquino diz de estático, ele é um amor que sai para ir ao encontro do outro. Por isso que o amor, aqui traduzido, é um gesto, é um serviço feito por amor ao outro. O segundo passo, o amor ele é unitivo. E o que é o amor unitivo? É a capacidade do casal de se unir, mas não é um unir-se só fisicamente. O amor, ele une, é um amor que vai unindo a cabeça, o corpo e o coração. É o mesmo pensamento, é uma só alma, é um amor que vai além do intelecto. O amor, ele é aquela capacidade que eu tenho de oferecer a minha vida para o outro.
Significa o quê? Traduzindo, o amor unitivo, ele é oferecer tempo de qualidade para o outro. Nós não podemos nos unir só desse jeito, porque não é assim que Deus quer. Deus quer unir-se de coração. Por isso que nós vamos ver o santo cardeal Newman dizer justamente que o amor, ele é um coração que fala o coração. Se, infelizmente, o casal não tem essa visão e eles não olham a mesma direção e eles ficam preocupados só com uma coisa, os dois olham cada um para um lado, eles não têm união de vida, porque essa união de vida, ela não vem só de alguma coisa, ela não vem só de uma atitude, ela não vem só de uma palavra, mas é uma união de coração e pensamento. Eles são iguais, eles sentem juntos, eles vivem juntos. Se não tem isso, vai separar. Por quê? Porque muitas vezes, quando começo a olhar demais fora, eu começo a tentar procurar o que eu não tenho dentro de casa. E a gente só procura o que não tem dentro de casa, ou melhor, só procura fora aquilo que não se encontra em casa. Por isso o Senhor está dizendo que nós temos que ter esse tempo de qualidade, e isto é união. E o que é tempo de qualidade? É aprender a ouvir o outro e tentar entrar, prescrutar o coração do outro. Aliás, o evangelho de hoje, se nós fôssemos parar, São Tomás de Aquino vai dizer que provavelmente é o evangelho da multiplicação dos pães de João. E é engraçado que, se nós paramos para contar cronologicamente, São Tomás de Aquino vai dizer que daqui um ano, desse evangelho a um ano, Jesus estaria sendo crucificado. E ele queria que os discípulos entendessem que não é só uma união de corpos. Amor não pode ser só união de corpos, é uma união de vida e espírito. Se não tem isso, vai ter problema. E é engraçado que eu não vou me unir só com aquele que está comigo, eu vou me unir com as pessoas da minha casa. Por isso eu queria que você parasse para olhar. Na sua casa, vocês são unidos? Ou cada um vive na sua ilhazinha, né? Eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito engraçado, né? Às vezes cada um vive dentro do seu quarto, e aí quando cai o sinal da internet, a gente sai lá fora e diz: caiu a internet, dá uma olhada aí. É engraçado, porque normalmente se unem só por causa de alguma coisa. Antes a gente se unia por causa da televisão, né? Eu cresci, às vezes, brigando por causa do controle da televisão. E agora não tem mais nem briga pelo controle, porque ninguém mais assiste televisão. Agora se briga por causa do sinal da internet. E ainda bem que é partilhado, né? Para não ter problema. Nós temos que tentar ver se nós estamos vivendo unidos. O terceiro ponto é que o amor, ele é dedicado. O amor dedicado é o quê? É a capacidade que eu tenho de presentear o outro, é quando eu tiro de mim para dar para o outro. É mais do que um gesto de serviço, mas não é só um presente externo, uma coisa que eu estou dando. Não é um livro, ou agora, se vocês quiserem me presentear com livro, eu aceito, tá? Mas não é só um livro, presentear ou fazer-se presente na vida do outro. É uma doação de vida. É muito mais do que uma coisa simples e qualquer. É aprender a se consumir pelo outro. É gastar mais do que qualquer tempo um pelo outro. É dar aquilo que se ama para o outro. É se preocupar e olhar para o outro e não olhar a si mesmo. Foi isso que Jesus fez, tentou ensinar os discípulos. Por quê? Porque era dever deles alimentar o povo. Eu devo sempre tentar olhar. Será que eu estou me dando pelo outro? Será que eu estou me dando ao outro? E é interessante, nós não podemos só dar de si mesmo de forma simples, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus deu-se totalmente a mim. Ele se deu inteiramente a mim. E às vezes a gente quer mitigar o que eu vou oferecer para Deus. E quando a gente começa a mitigar o que vai se oferecer para Deus, a gente começa a mitigar o quanto se ama dentro de casa.
Por isso que se eu não sou generoso com Deus, eu não vou ser generoso dentro da minha casa. A generosidade é esse amor que eu dou ao outro sem esperar nada em troca. Nós temos que nos perguntar como nós estamos amando. A última coisa, e aí eu encerro, o amor, ele é elevante. E o que é um amor elevante? É quando eu tenho pelo menos uma das duas atitudes fundamentais para elevar. É quando eu tenho aquelas palavras que motivam as pessoas, mas mais do que isso, às vezes eu tenho um gesto de trabalho, de serviço, eu quero ajudar, eu estou junto, eu quero que as pessoas cresçam comigo. E é engraçado que às vezes o casal começa a ter problema quando eles começam cada um a olhar para um lado. Porque quando a gente cresce junto, e o que é crescer junto para a gente entender bem? Crescer junto muitas vezes é quando eu vivo com alguém que está lá em cima, ele tem coragem de descer. Isso é que é ter compaixão, é descer ao nível da pessoa simples. É interessante que às vezes a gente vê uns comentários desse evangelho que se preocupa muito com a visão social, né? Que Jesus não queria que ninguém passasse fome, e a preocupação com o pão, e ele distribuiu o pão, mas o importante não foi o pão distribuído. O importante foi a palavra de Jesus dizer e que ele sentiu compaixão. Você sabe o que é sentir compaixão? A compaixão bíblica é chegar ao nível do outro. É interessante que quando nós pegamos, por exemplo, a passagem do Evangelho de Marcos com o cego Bartimeu, Jesus teve compaixão. Ali naquele instante, Jesus estava no mesmo nível do cego. Aqui, aprender a elevar o outro é descer ao nível dele para que ele suba e cresça, é aprender a ter os mesmos ideais, é aprender a levantar o outro comigo, é aprender a fazer com que a pessoa cresça, é tirar a pessoa dessa condição de um ser inferior e elevar dando a dignidade de filho de Deus. Mas eu só vou saber o que é tudo isso se eu tiver a experiência próxima com Jesus. Normalmente eu sempre dizia, esse evangelho a gente podia, se a gente fosse olhar, Jesus criou o primeiro McFish da história, né? Está aqui. É a primeira vez que fez o McFish. Mas se a gente vai olhar mais profundamente, eu sei que talvez seja uma piada jocosa, mas se a gente olha profundamente, Jesus, ele tentou fazer com que os discípulos se colocassem no lugar do povo. Por isso, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes que nem eram dos discípulos. Era de um menino estranho, que teve a coragem de dar para dividir com os demais, mas que principalmente Jesus tentou fazer com que eles tivessem essas 4 atitudes. Essas 4 atitudes que são fundamentais. Se nós paramos para ver a palavra de Deus no Evangelho, o amor ele tem que ser, então, esse amor estático, que sai de si. Ele é unitivo, porque ele nos une para a mesma coisa. Ele é um amor dedicado, que faz com que eu saia e a minha vida seja um presente para o outro. E ele é um amor elevante, porque ele faz com que as pessoas cresçam juntas. Que nós possamos perguntar e olhar para a nossa família como nós temos amado. Se a nossa família vive essa mesma experiência. Porque se não vive, nós precisamos mudar. Esse é o tempo. Deus te deu o tempo oportuno para transformar a sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.